Fala pessoal, estamos ao vivo. Vou colocar aqui agora Dudu, que vai fazer a live com a gente hoje. Vai ser uma live maravilhosa. Tenho certeza que vai ser muito produtiva. Vamos ter muitos insights hoje. Já vai pegando aí um copo de água. Vai deixando a live rolar aí enquanto você faz a janta. Olha o menino. E também vamos deixar o chat aberto. Se você tiver dúvidas, conte aqui pra gente. Se você é líder de jovens, se você é pastor, qual é o evento que você vai organizar este ano? Conte aqui pra gente. Vai mandando aqui que ao longo da live a gente vai estar respondendo as perguntas também. Vamos esperar aqui rapidinho o Dudu entrar. O Dudu que organiza retiros também na igreja dele para jovens. Há muito tempo, há mais de 5 anos, Dudu é líder de jovens. Tem uma experiência muito grande. É uma pessoa incrível, muito alta astral. Queria o sorteio, Adriana? Não se preocupe que terá outros, com certeza. Você já faz parte do nosso grupo? Comenta aqui, Adriana. Lá no nosso grupo a gente faz sorteio direto também. Deixa eu ver aqui. Vamos só esperar aqui rapidinho a galera entrar. Para quem não sabe, a gente fez um sorteio no domingo. Foi muito legal. Teve uma turma boa que ganhou. Teve caneca, teve brinde. A gente, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade no WhatsApp para organizadores de evento, onde a gente manda lá muitos insights. Tem um network muito incrível com a galera que tá lá. A gente também tem a comunidade do Avivar. Adriana falando. Foi verdade, Adriana. Foi na conferência Atitude que nós fomos parceiros. Foi uma bênção. Mas não se preocupe, Adriana. Haverá outros, com certeza. Deus vai abençoar que você será a próxima sorteada. Vamos só esperar mais 2 minutinhos a galera entrar. A gente vai começar já a nossa live para retiros de jovens. Como engajar os jovens, como chamar esse público-alvo, né? A gente sabe que os jovens hoje em dia, eles estão muito ligados na internet, né? O mundo tem oferecido muitas coisas para atrair os jovens e a igreja tem tentado cada vez mais prender esses jovens, segurar a atenção, engajar em retiros, em células. Então, é muito importante a gente saber a linguagem de comunicação que a gente tem que ter com esses jovens. Então, essa live, justamente, a gente vai falar muito sobre isso, sobre brincadeiras, sobre o que fazer, né? Principalmente nos retiros. Comenta aqui com a gente se vocês organizam retiros, se vocês organizam células, se vocês são líderes, se vocês são pastores. Comenta aqui também a igreja, a congregação que vocês frequentam. E para quem ficar aqui na live hoje, vai ter um presente exclusivo também. Vai ser muito bacana. Ah, que legal, Adriana, que legal. É muito importante mesmo a gente fazer esses encontros com os jovens para a gente manter eles na presença de Deus.
E muitas das vezes a gente fica cansado ali, né, só de organizar o evento em si, aquela correria com inscrições e tudo. E às vezes o líder ali, o pastor, ele não tem muito tempo ou muitas ideias de, poxa, o que eu vou fazer com esses jovens, né? Vai chegar lá no retiro, aquela galerada lá, todo mundo com muita energia e o pastor já cansado ali só da organização e, poxa, né? O que eu vou fazer para essa galera aqui ficar atento e ouvir a palavra de Deus também? E mais do que isso, sair de lá com a sua vida impactada, né? Realmente ter um propósito muito grande, que é o que a gente busca, é um dos nossos propósitos aqui também dentro da inscrição, que é impactar vidas. Então, mas além da brincadeira, além da diversão no retiro, na célula, a gente sempre tem que ter esse propósito de impactar aquelas vidas que estão ali. Então, é um dos assuntos que nós vamos falar hoje aqui também, sobre como impactar a vida desses jovens através dos retiros, né? Vamos começar aqui. Pode ir mandando a sua pergunta. Oi, Dudu. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tudo Só está bom? aqui. Vamos lá. Tudo bem? Feliz em estar aqui com vocês. Tá participando aí de mais uma live, né? Meu rostinho tá sempre aparecendo aí na inscrição, né, gente? Além de poder estar falando um pouco sobre a minha experiência como líder de jovens, né? Também trabalho na inscrição e trabalhar em startup é essa correria aí, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Então, feliz em estar com vocês aí mais uma vez. Muito bom, Dudu. Tava falando aqui pro pessoal, hoje a gente vai falar sobre jovens, sobre retiros de jovens, como engajar essa galera dentro dos retiros, como manter o pessoal ali dentro das dinâmicas e também sair dali com um propósito alcançado, né? Realmente com uma lembrança marcada ali, que aquele evento foi uma bênção e foi um sucesso na vida daquele jovem. Perfeito. Vai ser bom a gente poder estar falando um pouquinho disso, né? Eu sou, assim, cara, apaixonado por jovens, né? Eu tô há 33 anos na mesma igreja local. Não parece, mas já sou aí um jovem senhor de 33 anos. Trabalho com esse público. Todos somos por dentro. Conservado, né? Eu costumo dizer que Jesus, ele conserva, né? Então, tô desde os 19 anos aí, basicamente, trabalhando com esse público, né? Comecei trabalhando com pré-adolescentes, depois trabalhei diretamente com o público adolescente durante 10 anos. E a gente está nessa jornada aí com a juventude agora na nossa igreja local, né? Tem alguns jovens que hoje trabalham comigo, que eu, com 24, 25 anos, que eu comecei a dar aula para eles na escola dominical, eles tinham 12 anos, né? Então, basicamente, algumas pessoas a gente acompanha aí há mais de 10 anos. E o público jovem é a força da igreja, né? Então, se você que está nessa live aqui é líder de jovens, é pastor de jovens, queria dizer que você está com uma grande oportunidade nas suas mãos de ter talvez ali um dos públicos com maior potencial de crescimento e de engajamento aí dentro da igreja local. O nosso objetivo aqui é compartilhar alguns insights, falar um pouquinho daquilo que a gente acertou, daquilo que a gente também errou, né? Então é sempre importante a gente também aprender com os erros dos outros. E estou aqui hoje para a gente poder estar servindo aí a inscrição dentro dessa temática que eu acredito que é muito importante. Então, novamente, um prazer gigantesco estar com vocês. É verdade, Dudu. E para a gente começar, então, com o passar do tempo, as gerações elas vão se modificando, os costumes, né? As tendências na internet também. E aquela geração nossa, lá de 2012, né? Vou colocar ali que a gente é novinho, vamos colocar ali 2012, né? Na nossa época, na nossa escola bíblica, nos nossos retiros. Os jovens de hoje em dia já mudaram, já são outras personalidades, outras atitudes. E o que você acha assim que mais é difícil para um organizador se adaptar a essa mudança de gerações? O que você acha assim que é um dos maiores desafios hoje em dia na hora de organizar um retiro? Perfeito. Nessa, eu queria começar trazendo um ponto que eu acho que não apenas o organizador, né, de retiros ou um líder que trabalha com jovens ou adolescentes, mas numa visão geral como igreja, a gente precisa entender que cada público ele tem uma necessidade específica, né? Então, quando a gente traz esse contexto de geração, a gente precisa entender quais são as necessidades que cada geração tem.
Então, a gente precisa tomar cuidado com o sentimento de saudosismo, né? Na minha época era feito assim, na minha época que era bom. Então, a gente precisa estar sempre ter uma certeza no nosso coração que a melhor época é essa que a gente está vivendo hoje, que o melhor momento é o presente, né? Então, eu já queria trazer esse panorama aqui para a gente estar debaixo aí de uma mesma visão. E a gente, quando fala de perfis geracionais, a gente vai vendo que cada vez mais os perfis geracionais, eles tendem a mudar ao longo dos anos, né? Então, a gente via que, de maneira geral, os perfis geracionais, eles mudavam de 50 em 50 anos, depois começaram a mudar de 25 em 25 anos, de 15 em 15, de 10 em 10. E a tendência agora é os perfis geracionais eles mudarem de 5 em 5 anos, né? Então, trabalhar com jovens e adolescentes hoje é um desafio maior do que nunca, porque a maneira pelo qual a gente está fazendo juventude hoje, daqui a 5 anos, ela vai ser uma maneira totalmente diferente. A gente fala muito da geração Z, mas já tem uma geração chamada Alfa, que já está aí, que vai responder de uma maneira completamente diferente, né? Então, eu gosto de estudar esses perfis geracionais, principalmente para a gente atender as demandas e as necessidades, né? Então, líder de jovens, o pastor que vai estar trabalhando com a juventude, ele precisa entender de maneira clara quais são as necessidades que essa juventude tem, né? Então, até analisando um pouquinho desse perfil da geração alfa, a gente está vindo uma geração aí que estar presencialmente em um lugar ou online, o cérebro dela vai responder da mesma maneira, né? A gente está falando de metaverso, uma geração que vai trabalhar com metaverso. Então, a igreja vai precisar se adaptar para atender as necessidades dessa geração também. Então, eu vejo quando a gente fala de eventos, principalmente que a gente está falando aqui de retiro, a gente precisa tomar um cuidado para não trazer algo que era muito eficaz na minha época e que hoje talvez não vai trazer tanta relevância. Eu lembro de quando a gente estava no nosso ministério aqui de adolescente, e assim, eu apliquei tudo inicialmente do ministério que eu tinha aprendido na minha época. Eu falava assim, cara, isso aqui na minha época era muito bom, isso daqui era uma realidade presente, todas aquelas dinâmicas, toda a abordagem ali como adolescente, e eu comecei a me frustrar num ponto porque o resultado que eu esperava, ele nunca acontecia, né? Então, o que eu comecei a perceber ali? Existe uma geração que tem uma necessidade diferente da minha geração. Então, eu aproveitei aquele momento também para estreitar os laços. Eu vejo que isso também é muito poderoso, tanto no público de jovens quanto adolescentes. Eu acho que se você entrou nessa jornada aí, você tem que entender que você não vai ter o contato com os seus adolescentes, com os seus jovens apenas no momento de culto, mas eles vão fazer parte da tua rotina diária, né? Te mandando mensagens, querendo estar perto, querendo vir na sua casa, querendo comer um hambúrguer aqui na esquina de casa, perto da igreja, né? Então, a gente se aproximou desses grupos e a gente começou a ouvir o que eles tinham de necessidade. Logicamente, cabe o líder ali filtrar aquilo que está dentro da realidade da igreja ou não, mas a gente começou a dar um boom ali. Então, quando a gente fala agora de retiros, é sempre importante mapear a necessidade dentro daquilo. O retiro também ele precisa estar caminhando dentro de uma visão, né? Então, você, líder de jovens, líder de adolescentes, cara, você precisa começar o ano apontando uma visão, erguendo uma bandeira para que essa comunicação ela seja clara para o seu grupo, para onde nós estamos indo e como nós vamos chegar lá. E o retiro ele acaba sendo uma ferramenta muito importante para você conseguir não só aplicar, mas ampliar essa visão. Porque ali no retiro eu costumo dizer que tem 3 públicos, né? Vai ter um público que é a galera que quer viver as maiores experiências espirituais, vai ter uma outra galera que só quer ir para jogar bola e ficar na piscina, e vai ter um grupo que também vai estar indo ali porque o pai, o tio, a avó pagou o retiro e ele vai estar indo e não está tendo expectativa nenhuma. Ali, na Sabe verdade. nem o que ele está fazendo lá. Então, assim, ele não vai olhar o manual do retiro, ele vai estar perdido na programação. Então, você também tem essa possibilidade de ampliar. Então, cada dinâmica, a temática do retiro, ela precisa ser uma facilitadora daquela visão. Então, assim, quando eu paro e olho assim, nós vamos fazer um evento, é um retiro. Eu preciso analisar. O valor do retiro, meu grupo, vai conseguir pagar? Está dentro da realidade financeira do meu jovem? Eu preciso orquestrar isso, porque em algum momento, inclusive, não vai dar para fazer um retiro de carnaval, que foi a nossa realidade. Então, na minha época, os retiros eram acontecer no carnaval. Hoje a gente não faz no carnaval porque a gente já mapeou que o valor não atende.
a necessidade. Aí você vai ter que fazer muitas ações paralelas, um desgaste muito grande para conseguir levar um grupo muitas das vezes menor para o retiro. Então precisa mapear isso. E eu preciso entender, dentro da visão, qual é a temática que eu vou abordar. E a temática ela é importante porque eu tenho um objetivo final naquele retiro. No meu retiro eu quero que os meus jovens saiam com essa visão, com essa percepção. E aí dentro disso, a gente vai começar a abordar as dinâmicas, toda a estrutura espiritual, toda a parte ali de diversão também, que é muito importante no retiro. Eu vejo que tem muitas denominações que trazem um conteúdo ali 100% espiritual e acabam esquecendo que a comunhão é uma ferramenta poderosa para o jovem. Então ele precisa ter um momento para ele estar convivendo, jogar uma bola, uma piscina, um vôlei, estarem se divertindo ali em algum momento. Então eu vejo que essa estrutura do retiro ela precisa estar atrelada com uma visão que já foi apontada no início do ano. Tá? Então é importante a gente ter esse norte ali para que o retiro ele faça parte do propósito da visão. Não apenas um lugar ali para entreter o pessoal, não apenas algo desconexo ali, porque aquele jovem ele vai sair impactado positivamente ou negativamente do retiro e a juventude precisa ter algo para oferecer após esse retiro. Né? Uma demanda de estrutura ministerial, uma demanda de estrutura ali onde a gente vai estar se encontrando. E é aquele jovem que quer algo a mais, o que ele vai encontrar na juventude? Então, ele foi motivado, animado pelo retiro, mas e o pós? Como que isso vai ser gerado? Né? Então, vejo que o retiro ele tem esse papel importante como algo que acompanha a visão. Tá? Verdade, Dudu. E também organizar um retiro desse não é fácil. Não é fácil. Só um organizador sabe quantas coisas acontecem ali no dia a dia que ele precisa resolver. Porque o jovem pagou, o jovem quer ir, ele quer um futebol de sabão lá no sítio, no interior. Mas não interessa. Poxa, mas o que vai ter então? E o organizador, o pastor, o líder, ele precisa fazer esse jogo de cintura de conseguir entregar uma expectativa alta, né? E como que você faz na sua organização do seu retiro para minimizar esses erros, sabe, ao longo da organização? Sim, então, como que a gente faz aqui no nosso ministério, né? Primeiro, a gente vai mapear aquilo que está de tendência no momento, né? E aquilo que vai estar atrelado na nossa visão. E o grande desafio tá, porque assim, o jovem ele está sempre sendo estimulado por algo novo. Né? A gente precisa ter um cuidado para na programação não apresentar algo ali que fique criando apenas aquela expectativa. Né? Nossa programação aponta para uma transformação espiritual, esse é o objetivo do nosso retiro. Porque se aquele jovem está apenas buscando ser estimulado por coisas que a gente pode estar gerando, eu vou ter que viver criando estímulo para ele. O estímulo ele é importante para um apontamento espiritual. Porque quando a gente tiver um encontro de fato ali com Jesus e tiver uma transformação, eu já não vou precisar de tanto estímulo para levar ele para esse lugar. O estímulo vai ser ele buscar conhecer mais a Jesus. Então, aquele retiro que antes ele ia por causa da piscina, pelo futebol, ele já passa a querer ir por estar buscando, mas esses estímulos também relacionados à programação, eles acabam sendo muito importantes. Então, tendo a temática do retiro, a gente começa a montar todos esses estímulos, né? Então, hoje a gente não bate o martelo 100% de nada aqui na programação da juventude sem a gente apresentar isso para as lideranças ministeriais. Né? Então, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos os líderes do ministério, mas a gente tem outros subministérios ali dentro que nos ajudam nesse desenvolvimento. Desde o Ministério de Louvor até o Ministério de Discipulado. Né? Nós temos um grupo ali de aproximadamente 15, 16 líderes. Então, a gente reúne, a gente apresenta aquela ideia inicial que não necessariamente precisa partir da gente. Então, já tiveram retiros que partiram de uma visão ali do que o próprio Espírito Santo ministrou no coração de um jovem, trouxe para a gente com uma visão, a gente entendeu que aquilo era da parte de Deus e trabalhamos a programação. Então, por exemplo, eu vou usar muito a experiência do que a gente teve nesse ano, né, que foi uma temática de retiro, onde a gente trabalhou uma visão de reino de Deus linkado com situações que envolveram um programa No Limite, né? Então a gente trabalhou toda uma visão de tribo, tinha a bandeira do No Limite, então quando tocava a música da abertura do programa, eles tinham que correr e se reunir, tinha divisão em bandanas, tinha as dinâmicas. Uma competição saudável, né? Exatamente. Então a ideia ali era entender, primeiro, eu preciso ter um cronograma bem definido, porque o nosso retiro ele é um retiro um pouco mais curto, né, de 3 dias. Então,
eu tenho um retiro que é um pouco mais curto, ele me permite ser um retiro mais intenso. Então, se por acaso eu estou fazendo um retiro no Carnaval, numa Semana Santa, se eu trabalhar um retiro numa pegada onde esse jovem vai estar acordando 7h30 da manhã e dormindo 2 horas da manhã, vai chegar um dia que ele não vai conseguir te entregar mais nada. Aí é onde vai acontecer, sei lá, no meio do retiro de Carnaval, o pastor vai estar pregando, o líder vai estar pregando, você vai trazer um convidado e a galera vai estar dormindo. Então, isso também é um ponto importante. O teu cronograma, ele precisa jogar ao seu favor. Se você está tendo uma programação de retiro que está sugando 100% da energia do teu jovem, quando ele chega no momento dele ouvir a palavra, dele estar participando de uma célula, dele estar participando do momento de um louvor, ele já entregou tanta energia em outros momentos do retiro que ele não tem mais como entregar isso, talvez num ambiente que seja o mais importante, que é um ambiente de culto, né? Um momento onde ele tem a possibilidade de estar prestando culto a Deus. Então, todo esse desenvolvimento ele precisa ser desencadeado e entender também qual o nível de energia que esse jovem pode entregar. Então, a gente monta um esboço de um cronograma, a gente leva para a reunião, a gente expõe para esses líderes ali a ideia daquilo que a gente teve e a gente abre ali para um debate. Por quê? Eles também fazem parte da juventude. Então, a opinião deles dentro disso é muito importante porque a gente está ouvindo o próprio jovem aquilo que a gente está tendo como uma programação. Então, assim, a gente trouxe essa proposta de tribo, que não era uma proposta que a gente não trabalhava tanto tempo assim, a gente tinha algumas outras pegadas ali diferentes no retiro. Então, nos intervalos ali de programações de culto, de espaços livres, a gente sempre fazia uma dinâmica, né, relacionada à tribo. Mas tudo isso, no final da dinâmica, tinha um propósito, apontava para aquilo que já foi falado na pregação, ou para aquilo que ia ser falado talvez na pregação do dia seguinte ou da noite. Então, toda e qualquer dinâmica que é feita no retiro, ela precisa apontar para esse tema principal, tá? E você ter sempre o cuidado de fazer sentido na cabeça do jovem. Então, a gente fez até na abertura que foi divulgado na inscrição ali, que às vezes a gente faz as mesmas dinâmicas o tempo todo. A gente nunca trabalha o fator surpresa, né? Então, o cara já chega sabendo o que vai acontecer ali. Então, para ele ficar algo muito chato, porque já é algo que ele vê todo ano. E a grande realidade é que ele também se pergunta, né? O valor do retiro todo ano aumenta e a programação ela é a mesma, né? Então, a gente precisa sempre ter esse fator surpresa. E a nossa maior dificuldade nesse ano foi a gente pegar essas ideias, apresentar o cronograma e também manter o fator surpresa para essas lideranças que, de alguma maneira, também estariam participando nas provas, né? Então, vamos dizer assim que o fator surpresa eles não souberam nessa reunião, mas você ter esse cronograma bem detalhado, você saber quais são as ferramentas e os materiais que você vai estar utilizando em cada dinâmica. Tudo isso, logicamente, você está no controle dos horários daquilo que vai estar acontecendo, você não fugir muito da realidade daqueles horários. Tudo isso vai ser um facilitador para que você consiga alcançar o coração do jovem. E aí, como a gente trabalhou também uma abordagem de tribo, fizemos bandeiras, fizemos flâmulas, né? Eles tinham o desejo de sempre saberem o quarto com antecedência, né? Geralmente eles sabem o quarto que eles vão dormir no dia do retiro. Então, nesse ano a gente fez, trabalhamos ali 3 visões, né? Ó, são os arautos, os sacerdotes e tem um outro lá que agora eu não me lembro de cabeça. Então, eles tinham os nomes nos quartos. Então, a gente foi no WhatsApp na semana do retiro e montamos, a partir de hoje você é um arauto, isso representa tal no reino de Deus. Então, a gente pegou uma característica de algo que envolve reino, trabalhamos no quarto e colocamos nele. E demos aquele gatilho, não conta para ninguém não, né? Que você faz isso já para ele poder estar contando. Então, eles começaram a conversar entre eles ali no privado, eu sou um arauto, eu sou um sacerdote, o que está acontecendo, o que é isso? Então, a expectativa deles foi lá no alto, a gente fez um suspense ali para algo que eles nos pediam todos os anos, que eram saber com antecedência quais eram os quartos que eles iriam dormir. Então, quando eles chegaram lá na hora e eles descobriram que era o quarto, eles ficaram, caraca, ele estava na nossa cara o tempo todo. Então, já jogou uma expectativa lá pro alto, eita, esse ano vai ser algo diferente dentro da temática. Então, distribuímos os times lá na hora, cada time tinha uma bandana, era obrigado a estar com a bandana no momento da prova ali. Várias provas que envolviam desafios lógicos ali. A gente não trabalhou com questões relacionadas o que é mais bonito, mais feio, porque isso pode ser subjetivo, né? Trabalhamos quem chega primeiro, quem vai conseguir atingir esse objetivo. E dentro dessa programação a gente viu que fez super sentido com a proposta que a gente estava
tentando trabalhar com essa visão de tribo, né? Então, toda e qualquer dinâmica que foi abordada no retiro apontava para a mensagem principal. Então, qual era o nosso objetivo ali? Que o jovem saísse do retiro com essa percepção de reino e que ele não vivesse no limite. Né? Ah, estou no limite aqui do pecado. Até aqui é lícito, passou daqui é pecado. Ah, eu estou no meu limite do meu relacionamento com Deus. Será que eu sou filho? Será que eu não sou? Então, trabalhamos essa questão da identidade. Então, a ideia é que ele chegasse no final do retiro com essa identidade firmada, que ele entendesse que ele não precisa viver uma vida de pecado, né? Então, tudo trabalhando dentro da visão do tema principal. Então, as dinâmicas são ferramentas poderosas, e não falo só de retiro, não, de congresso, de culto, para que a gente consiga fazer essa ponte para o desejo final, né? Então, a dinâmica ela tem esse poder, né, de conseguir fazer não apenas o jovem ficar engajado naquilo que está sendo apontado, mas ela te ajuda nesse direcionamento a fazer essa travessia até você chegar no ponto principal, que é o objetivo pelo qual todo organizador tem, né? De ter uma juventude saudável, uma juventude forte, uma juventude ativa, que queira ser presente na sua igreja local. Então, não negligencia as dinâmicas, achando que é uma coisinha boba, apenas para quebrar um gelo ali no momento. Não, é uma ferramenta poderosa que vai estar sendo utilizada no seu retiro, no seu congresso, para fazer as coisas de fato acontecerem, mas principalmente para que futuramente gere uma memória na cabeça do jovem em relação àquilo que foi abordado. Então, ele não vai lembrar da mensagem do pastor, ele vai lembrar da dinâmica que ele deslizou ali no chão cheio de sabão, que ele teve que correr até o campo, e aí aquela mensagem no final da dinâmica vai estar sendo lembrada por algo que ele participou de maneira ativa, né? E ele também acaba sentindo também alguém que está participando de maneira ativa do retiro, né? Ele não fica com aquela sensação que ele está ali só para ser servido, mas que ele está participando dentro dessa construção. Então, eu vejo que as dinâmicas no retiro elas são importantes para que a gente consiga ter esses fatores e essa visão de maneira bem mais clara. Eu também acho, Dudu, complementando o que você falou, que quando a gente vê que a gente está falando com jovens, a nossa linguagem de comunicação ela tem que se adaptar muito ao público, porque senão acontecem muitos ruídos aqui na comunicação e a mensagem não chega do outro lado como eu emiti de cá. Então não adianta você falar assim, eu vou botar aqui, vai ser um retiro de 3 dias. Vai ser palavra, pregação de manhã, depois do almoço e à noite pregação assim pesada, porque igual você falou, a galera vai dormir. E aí você vai pensar assim, será que tá ruim? Onde que eu tô errando? Às vezes não é no intuito de colocar a palavra. Você põe a palavra no seu retiro, mas você pode colocar ela através de dinâmicas. Por exemplo, eu vi uma ideia uma vez de um desfile que teve em um retiro de fantasias, onde você tinha que desfilar fantasiado uma passagem da Bíblia. Então, poxa, a galera ficou o dia inteiro lendo a Bíblia, pesquisando, e aí tinha uma premiação do que fosse mais criativo. Então, a galera ficou lendo a Bíblia, pesquisando qual seria o versículo que daria para representar em fantasias, e aí aquele versículo fica gravado na memória de cada um deles, porque, poxa, escolhi um versículo aqui, aquele versículo, né? Luz para os meus pés é a tua palavra. Aí o cara colocou uma lâmpada no pé e ficou super engraçado. Não, porque você acha que ele vai esquecer esse versículo na vida dele? No mínimo, nos próximos 10 anos ele vai lembrar, porque foi algo engraçado. E cada um trouxe um versículo diferente, né? Então, foi uma palavra, foi uma leitura bíblica, foi ali meio que um devocional, mas na linguagem deles. Principalmente se pegar aquela turma ali de 12, 15 anos. Pô, passou de meia hora de pregação, a galera já tá no limite. Exatamente. Exatamente. Então, assim, como eu falei, é importante entender o público, né? Que você vai estar falando. Então, assim, a maneira pela qual você faz uma abordagem para uma criança é diferente da abordagem que você faz para um pré-adolescente, que é diferente da abordagem que você faz para um adolescente, que é diferente para um jovem, que é diferente do adulto, do idoso, né? E a igreja ela tem esse desafio porque todos esses públicos estão dentro de uma comunidade só. Então, assim, às vezes eu fico olhando o pastor num culto assim, dentro do templo. Tem um jovem, tem um adulto, tem um idoso, e ele tem que pregar e alcançar todos os públicos ao mesmo tempo. Como que
que isso é difícil, né? Então, primeiro passo é entender o quanto tempo de atenção eu consigo reter do meu público. Então, eu sei que, por exemplo, numa pregação de retiro, o meu público ele vai me dar ali uma atenção de, no máximo, 30 minutos. Então, eu já sei que eu não posso fazer uma introdução muito longa. Muitas das vezes não vou conseguir fazer um aprofundamento que eu espero, porque eu preciso pegar o ápice da atenção dele e já estar começando a desenvolver a mensagem, né, como um todo. Então, esse é o desafio. Então, inclusive, até uma dica aqui que é importante, você também precisa pensar nos pregadores que você vai estar trazendo para o seu retiro, né? Existem alguns líderes que têm uma visão meio que de super-herói, né? Ele faz o retiro todo, ele está servindo o almoço, ele está montando a dinâmica, ele está fazendo tudo, ele tá pregando ali. E aí, quando ele sai do retiro, a sensação que ele tem é que nunca mais ele quer trabalhar com jovens, porque isso dá muito trabalho. Ele não, né? Então, nem organizar o retiro. Exatamente, ele sai dali extremamente cansado porque ele não quer ser um líder, ele quer ser um herói, né? Ele quer salvar a pátria. Então, assim, eu acho que a primeira mentalidade que a gente precisa ter, cara, é que o herói é Jesus, a gente está aqui apenas para servir e ter essa visão de corpo. Então, o que os meus jovens podem fazer ali para diminuir um pouco desse impacto? Eu, particularmente, não gosto de pregar em retiro, porque eu sei que já existe toda uma demanda ali que vai depender de mim. Então, eu sempre gosto de trazer convidados, até porque também eles estão me ouvindo o ano inteiro. Então, estou ouvindo do ano inteiro. Eu vou para o retiro e ainda vou ouvir ele de novo, né? Então, também dá essa possibilidade de você trazer novas referências para o seu público, para que eles também não fiquem tão dependentes de você. Nosso intuito aqui é impulsionar eles para eles cada vez mais serem dependentes de Deus, do Espírito Santo, e a gente ficar numa visão mais de conselheiro, ajudando ali, de uma maneira geral. Então, você escolher também quem vai estar pregando no teu retiro é importante. Porque se você está trazendo um cara ali que costuma ter uma pregação de 1 hora e 20, você pode também, de alguma maneira, ali você está meio que assassinando o teu retiro, né? Então, entender a dinâmica do retiro, quem são as pessoas que vão poder estar te ajudando nesse desenvolvimento da administração também é muito importante, né? Porque eu acho que a grande X da questão hoje envolve a atenção, né? Aquilo que você consegue reter a atenção é onde você vai conseguir ter mais frutos, né? Então, o que eu consigo fazer no meu retiro, na pregação, na dinâmica, no desenvolvimento do cronograma, que eu vou conseguir reter a atenção do meu jovem? Naquela dinâmica, qual é o momento que eu vou querer a atenção dele? Na pregação, qual é o objetivo? Então, eu como organizador ali, quando chamo alguém para estar pregando no retiro, eu gosto de passar, inclusive, qual é o objetivo que eu tenho com aquela mensagem. Ó, o tempo é esse, porque a programação do culto é XYZ. Então, a pessoa que vai estar vindo também ministrar no seu retiro, ele precisa entender o que está acontecendo ali. Às vezes a gente está trazendo alguém de fora que o cara está vindo pregar e não sabe de nada o que está acontecendo. Então, ó, o panorama é esse, no primeiro dia vai ter isso, o cronograma do culto é esse. E o objetivo da mensagem é XYZ, para que essa pessoa chegue preparado dentro do desenvolvimento daquilo que você está trabalhando no retiro. Até para ele também não chegar voado aí, tentando entender ali a duros situações que vão estar acontecendo, o que teve de bom ou de ruim no retiro. Então, entendo que essa questão da atenção do retiro aí também dá para ser mapeada. Então, na minha dinâmica, na minha tarde livre, o que dá para fazer? Por exemplo, na tarde livre desse ano, a gente colocou ali algumas bebidas coloridas, né? Então, compramos aqueles xaropes coloridos com refrigerante de limão e fizemos nas cores das tribos, né? Então, a todo momento, a gente estava apontando para esse momento de tribo. Então, o pessoal estava na piscina, colocamos um som, pegamos um jovem ali mais animado para estar falando um pouco sobre isso. Gente, ó, tá tendo drink aqui, isso, aquilo, outro. Tava calor, né? Então, um drinkzinho gelado ali. Então, foi algo simples, barato, que deu para fazer ali, mas que também apontava. Então, naquele dia, a gente foi intencional, naquela tarde livre, de separar um momento também para fazer um plus a mais ali. Porque o sítio, de maneira geral, que a gente vai, inclusive, da lanche da tarde ali também pro pessoal. Então, a gente fez um plus ali que o pessoal não esperava, chegou, foi bem legal. Ih, é na cor da minha tribo, ó. Quero tomar aqui na cor da minha tribo, que é vermelho e tal. Então, exatamente. Aí, o que ele vai lembrar desse dia? Ah, foi a tarde que teve o drink na piscina, né? Então, a todo momento, eu estava tentando ser intencional em gerar uma memória afetiva. Que eu acho que é isso que o organizador precisa ter no retiro. Cara, qual o tipo de memória que eu quero ter aqui? A gente também fez uma noite com fogueira, né? No limite, tribo tem que ter fogueira.
Então a gente fez um momento com fogueira ali, vendamos um representante de cada tribo, compramos um chicletinho que era no formato de olho, para lembrar aquele momento da prova no limite, que tinha que comer o olho da cabra e tal. Então a gente fez ali, todo mundo viu que era chiclete. E a gente tinha uma fogueira, a gente deu um saquinho de chiclete com um finizinho de minhoca para cada um, para estar representando isso. E ali também a gente aproveitou esse momento para estar ministrando sobre marcas, né? Então, às vezes, tem marcas que estão sendo geradas, e aí foi o momento que a gente também liberou para o celular, como estava um pouco escuro de noite, todo mundo levantou o celular ligando a luz ali, fizemos o simbolismo que eles são a luz do mundo, liberamos naquele momento aí para eles estarem tirando uma foto e estando postando. Então, a gente também saber dosar isso é bom, porque no retiro a gente está ali para se retirar. Mas a gente também entende que esse jovem não pode ficar sem o telefone, até porque também é a maneira pelo qual ele tem que se comunicar com seu pai, com a sua mãe, com o responsável. Então a gente liberava no momento que ele estava no quarto para estar mexendo no celular, mas de maneira específica nesse retiro a gente foi intencional. Ele está tirando ali uma foto perto da fogueira, está tirando uma foto ali junto com o pessoal. Tinha a bandeira lá do ministério também que estava enfincado lá, que ele também pôde tirar. Tinha a bandeira ali da temática do retiro, até mesmo tirar uma foto com um amigo. Então, a todo momento, quando eu montava o cronograma, eu falava assim, cara, qual é a memória que eu quero que ele gere nesse culto, nessa dinâmica, nesse encontro aqui. Porque no final das contas, a memória afetiva é que vai ditar aquilo que ele vai lembrar ali da temática. Então, a gente também precisa ser intencional nisso quando montar o cronograma do retiro. E também é muito interessante, Dudu, a gente ter esse olhar para o horário mesmo, sabe? Por exemplo, você colocar uma palavra 2 horas da tarde. Poxa, né? Você colocar uma palavra 10 horas da noite para quem está ali em sítio, igual você falou, correndo e pulando o dia inteiro. Poxa, vou colocar a palavra 9 horas da manhã, logo após o café da manhã ali, tá todo mundo acordado, comeu, tá todo mundo tranquilo, todo mundo já com energia ali, sabendo que agora vai ser um momento de diversão, então ninguém vai dormir. Tecnicamente, não é possível que alguém ainda vai nesse horário da manhã. Então, saber remanejar os horários para saber qual horário melhor colocar a cada atividade. Hoje, como eu falei, o cronograma ele dita, né, o time do teu retiro. Então, você entender a estrutura do sítio, né? Então, o sítio no qual a gente faz o retiro, além de ser o sítio da nossa própria denominação, a gente já conhecer bem a estrutura do sítio, você precisa entender o que vai dar para você fazer ali. Então, geralmente, a gente chega ou um dia antes do retiro, ou se a gente vai estar indo de noite, a gente já chega de manhã para montar toda a parte de estrutura de som, para já deixar ali toda a parte de ornamentação. A gente também gosta de deixar as regras de maneira bem clara, né, nos ambientes de culto, junto com o cronograma. Então, todo quarto tem as regras de convivência e tem um cronograma com os horários. A gente também trabalha com os líderes de quarto, que no primeiro dia, lógico, a gente costuma dizer que a obrigação do líder ali é fazer com que todo mundo esteja vivo no outro dia, né? Porque no quarto ali, meio as brincadeiras, as diversões, né? A gente nunca sabe o que de fato acontece em 100%. Então, tem um responsável ali, o objetivo dele é fazer com que esse cara chegue vivo no outro dia e que a gente entregue ele vivo para os familiares dele também. Mas também repassar as regras de convivência, ter o cronograma no espaço de culto. Então, todos os espaços no qual eles vão estar convivendo de alguma maneira, seja no salão de jogos, no refeitório, no quarto, tem o cronograma ali. Então, esse jovem ele precisa entender que vai existir um horário que ele vai se divertir, vai existir um horário que vai ter a gincana e vai existir um horário que tem o culto. Então, nem sempre ele vai estar fazendo aquilo que ele quer. Isso é para a vida dele. Então, a gente também tem o objetivo ali de preparar um cidadão, né? Ele vai entender que quando ele crescer, que ele vai trabalhar e que ele tem que respeitar ali, muitas das vezes, uma carga horária. Vai existir na vida como adulto que 80% das coisas que ele vai fazer ele não gosta, vai fazer só 20% das coisas que ele gosta de fato. Então, a ideia também é preparar esse jovem para a vida. Mas voltando à visão do cronograma, eu conseguir respeitar esses horários sempre vai me permitir tirar o máximo possível de cada atividade. Então, inclusive, preciso estar mapeado, por exemplo, eu gosto de fazer o culto da manhã depois do café da manhã. Nesse ano a gente colocou uma atividade ali, então o cara já fez a atividade ali da tribo e já foi direto para o culto. Então, assim, eu sei que se por acaso o culto atrasar um pouquinho, vai estar no horário do almoço. Então, eu consigo compensar aquilo. Porque, por exemplo, se eu coloco um culto e eu tenho, sei lá, uma atividade da tribo depois, se esse culto se estender um pouquinho mais, eu vou talvez tomar um tempo precioso de uma dinâmica que não pode atrasar. Tá? Então, o
cronograma ele é o coração do retiro, a gente conseguir respeitar esses horários, vai fazer com que a gente consiga extrair o melhor time necessário de tudo aquilo que a gente falou aqui. Gerar memória afetiva, de conseguir montar também com calma tudo aquilo, explicar o objetivo daquela dinâmica, fazer com que aquela dinâmica aconteça e a lição pelo qual a gente quer extrair ele daquele jovem. Então, se você não é líder se você é organizador de retiros e não é organizado, isso é uma tarefa, uma skin que você precisa ter para ontem. Então, não deixe para montar o seu cronograma no retiro no dia lá, que a chance de muita coisa desandar ali e aquele retiro não alcançar o objetivo é grande, tá? Então, respeitar o cronograma é super importante para que a gente consiga ter êxito em todas as atividades. E assim, Dudu, ao longo desses muitos anos que você tem já organizando, participando também de retiro e também com idades diferentes de público, quais são os principais pontos assim, que a inscrição te ajudou ao longo dessa organização, de evitar conflitos, de evitar perrengues mesmo ali? Então, eu vou citar aqui alguns pontos, né? O primeiro é a organização. É quando você faz tudo de maneira manual, você se desgasta muito, porque agora você imagina, você está fazendo, sei lá, um retiro para 100, 150, em alguns momentos até 200 jovens ou adolescentes. Se toda essa gestão de pagamento ela é feita de maneira manual, você coloca em risco muitos pontos. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, agora você imagina, eu estou recebendo, sei lá, R$1.000 de pagamento ali, eu tenho que entregar na segunda-feira para a igreja, eu corro risco até nesse trajeto ali da minha casa para a igreja, em algum momento eu ser assaltado. E aí, fui assaltado, perdi esse valor, como é que eu vou dar conta disso? Como é que a gente vai conseguir, de fato, repor esse valor? Então, existe essa questão também que envolve a segurança. Mas eu penso também na gestão do controle dos dados, né? Eu vejo que hoje nada é mais precioso do que um dado. Tá? A gente ter acesso àquelas informações ali. Então, quando eu faço essa gestão também manual, eu perco muitos dados preciosos, porque hoje, para mim, é muito importante eu saber os dados desses jovens, porque eu vou ter outros eventos ao longo do ano, e tudo aquilo que eu captei ali durante a plataforma vai ser algo que vai virar um convite para as próximas programações. Então, todo mundo que foi alcançado no retiro ao longo do ano vai me facilitar para que eu consiga desenvolver, mas também o controle disso. Porque se eu estou recebendo tudo nas minhas mãos, eu não tenho o controle da validade, do prazo de validade que eu posso passar para aquele jovem. Então, ele vai chegar para você fala, só vai poder pegar o carnezinho de papel quem der uma entrada de R$100. E aí ele vai pegar o carnezinho, vai te dar uma entrada de R$100 ali em agosto, teu retiro é só em março. Quem garante que ele vai respeitar esse prazo? A gente tem que entender que o público jovem é desorganizado. Então, ele não se organiza para nada. Então, eu não posso ficar refém dessa desorganização do jovem. Tá? Então, a plataforma ela me ajuda principalmente nisso. Consigo disponibilizar, talvez, outras modalidades de pagamento, me dá muito mais flexibilidade, eu não preciso ficar fazendo nenhum controle de Excel de nada. Né? E, de fato, esse ano foi 100% online, virtual. Eu não fiz planilha nem para fazer gerenciamento de pagamento para fornecedor. É tudo ali hoje 100% usando a plataforma da inscrição, né? Toda a gestão também financeira foi feita lá. A gente consegue receber os valores, consigo pelo meu celular saber quem fez a inscrição, isso também facilita muito. Tem os dados desse jovem e tem uma coisa que é muito valiosa que pouco organizador se atenta. Eu consigo gerar um termo de responsabilidade. Então, a gente precisa entender que o nosso papel como organizador também é educar o nosso público. Eu não posso ficar refém daquilo que ele acha que tem que ser feito. Então, ele precisa entender o seguinte, ele fez a inscrição dele, ele fez o pagamento dele, eu, como organizador de eventos cristãos, não trabalho com fins lucrativos, não trabalho com nenhum tipo de caixa, eu só repasso o valor. Ele precisa entender que, caso ele precise de um estorno, ele também precisa se antecipar em relação a isso. Estou pagando o sítio, estou pagando o aluguel de brinquedo, estou pagando ornamentação, estou pagando tudo. Então, se ele precisar, no qual esse estorno aconteça com antecedência, ele precisa informar. E aí eu consigo deixar isso também num termo de responsabilidade, dizendo quais são os prazos. Uma outra coisa também que eu consigo colocar ali, que cada jovem é
responsável pelos seus bens materiais, pelo teu celular, pela tua roupa. Qualquer tipo de perda ou avaria que aconteça lá, graças a Deus a gente não teve nenhuma experiência com isso até hoje, não é uma responsabilidade minha, eu estou me isentando disso. Uma outra coisa que é importante, direito de imagem. Então, vai estar tendo foto, vídeo o tempo todo. Então, ele precisa entender que ele vai estar indo para o retiro e que a gente vai estar usando a imagem dele. Então, eu consigo, através da plataforma, deixar todos esses termos de maneira clara. Ele consegue dar o aceite e aquilo funciona como se fosse uma assinatura de um contrato. Futuramente, se eu tiver algum problema relacionado a isso, eu posso chegar para ele e falar aqui, ó, tá escrito aqui, você aceitou no dia tal, no horário tal, minuto e no segundo tal. Tá aqui, ó. Você assinou o contrato de que você entende que aquilo é uma realidade. Então, a plataforma ela vai te dar muita facilidade para que eu consiga ter tempo hábil, de fato, para focar naquilo que é importante. Então, toda essa parte de gerenciamento de pagamento, de inscrição, de contato com o fornecedor, eu acredito que isso toma entre 60% a 70% do tempo do organizador de retiro cristão. Então, se eu tenho tudo isso centralizado numa plataforma, eu vou ter muito mais tempo para pensar em questões espirituais, para estar entregando talvez uma dinâmica, para estar pensando num material melhor para o retiro. Então, se no ano passado eu entreguei um caderninho, cara, qual material que eu posso entregar diferente desse ano? Vou ter mais tempo para pesquisar os fornecedores. Então, hoje, eu não uso a plataforma da inscrição apenas para retiro. Eu uso para toda e qualquer programação aqui na juventude. Seja paga, seja evento gratuito. Se eu vou estar vendendo, sei lá, uma blusa que a gente vai estar fazendo, a gente inclusive vai estar fazendo isso agora, tudo que está envolvendo pagamento ou gestão de controle, para que eu tenha o dado desse jovem, para que eu precise formalizar isso num caráter de contrato, eu uso a plataforma da inscrição. Então, eu costumo dizer que hoje eu saio de um retiro pelo menos 60% menos estressado, porque hoje a plataforma ela me ajuda nesse desenvolvimento e nesse controle. A parte burocrática ela é importante, suga a vida do organizador de retiro, porque, como eu falei, nosso público ele é um público desorganizado, o público jovem ele não é organizado na sua essência. Então, se eu tenho um lugar para centralizar isso, para estar me apontando todos esses pontos aí, eu consigo, inclusive, me estressar menos e sair no final do retiro não com aquela sensação de que eu quero sair do Ministério de Jovens, porque é difícil trabalhar com jovens, mas já saio daí pensando no próximo retiro, quando que a gente vai abrir as próximas inscrições, porque eu sei que tudo isso está controlado e tem o seu grau de importância, mas toda essa gestão está sendo feita pela plataforma. Então, uso a inscrição, não pelo fato de trabalhar na inscrição, né? Eu acho que isso foi uma ponte também ministerialmente, mas porque hoje a gente não consegue se ver sem uma gestão de uma plataforma dos nossos eventos, né? Só de pensar em processo manual já me dá um calafrio aqui. Então, toda e qualquer atividade é inscrição hoje, não tem para onde correr, não. Não, e se você não tiver, às vezes você perde até jovem. Às vezes você tá lá saindo da igreja, o jovem fala, líder, quero pagar aqui minha inscrição. Você fala, pô, eu não tô recebendo. Aí como que eu faço? Aí não, você tem que falar com a pastora fulana de tal. Aí vai o jovem, a pastora, a mãe já tá querendo ir embora. Então, assim, você tendo um link que você pode vender esse ingresso, que você pode organizar, você fala, pô, cara, entra aqui no Instagram da igreja, ou no meu, ou no Instagram do Retiro mesmo. Tem um link lá na bio, lá, é só você clicar e comprar o ingresso. Você pode parcelar, você pode passar no boleto. Exato. E se você não tem essas modalidades de pagamento, também não é todo mundo que vai ter o dinheiro ali à vista, né? Às vezes, retiro é um ingresso ali que tem um valor mais alto, né? Por se tratar de mais dias e uma experiência mais imersa. Então, mãe, me dá aí R$400 pra mim no retiro. Não tem, não, então você não vai. Pronto, aí acabou, você perdeu um jovem. E aí você tem na plataforma, pô, o cara pode parcelar em 12 vezes. E ele não no boleto. Pode falar. Parcelar no boleto também, né? E como você falou, o link ele tem esse alcance que a gestão manual não vai te dar. Então, hoje a gente também tem no nosso retiro jovens de outras denominações, de outras igrejas locais da nossa, que antes, se ele quisesse fazer uma inscrição, ele teria que vir num culto da juventude, pegar um carnê, fazer um pagamento, fazer o depósito na igreja, me mandar o comprovante, eu ter que registrar isso de maneira formal por e-mail para a secretaria da igreja. Então, assim, a gente nem cogitava
de abrir para outros lugares só pelo problema burocrático que isso dava. Então, o link ele também te dá esse alcance, né? Então, se você hoje pensa em crescer o teu ministério, numa visão de alcançar mais pessoas, desculpa te dizer, isso jamais vai acontecer de uma maneira manual. Jamais você vai conseguir ter o alcance que você espera no teu evento, seja um retiro, seja um congresso, seja uma conferência, um treinamento, se você está fazendo isso de gestão manual. Tá? A gestão manual, ela te limita num espaço X. Eu consigo fazer uma gestão manual de 80 jovens no retiro. Então, se você quer ter um alcance de 100, 200, 300, 400, 500 jovens no retiro, seja o número aí que você acredita que o Espírito Santo colocou no teu coração, ou o teu objetivo de crescimento, manualmente isso vai ser ou muito difícil de acontecer, mas o manual ele te dá também essa limitação de alcance, né? Como você falou, um link, eu posso colocar numa publicação do Instagram e fazer uma divulgação. Mas também tem algo precioso que eu falei que o dado fica registrado. Então, eu posso pegar toda a base de dados do retiro do ano passado e já mandar um e-mail, sinalizar que a gente já está com as nossas inscrições abertas, que inclusive a gente está fazendo um valor promocional para o pessoal que foi no retiro do ano passado. Então, todos os eventos que a gente faz hoje na plataforma, eu trabalho essa comunicação ali também. Então, se eu tive um congresso com 400 jovens, eu entendo que são 400 oportunidades de pessoas que podem estar indo no retiro do ano que vem. Então, a gente também precisa ter essa visão estratégica como igreja, né? A gente precisa desenvolver, porque a gente tem a faca e o queijo na mão e a gente está sem a fome, né? Então, a gente precisa alinhar tudo isso que a plataforma hoje oferece, mas também de uma maneira estratégica, e esses dados e essa maneira pelo qual a plataforma hoje a gente consegue desenvolver também nos ajuda nessa visão de alcance. Então, talvez a adesão do teu retiro não está indo para frente porque você também não está explorando o que você tem de base de dados aí de retiros e eventos anteriores. E de maneira manual jamais você vai conseguir fazer isso, e pela plataforma ela já te possibilita. É isso. Muito obrigada, então, Dudu. Já para não ficar muito extenso aqui, a gente vai marcar uma outra live também para a gente vir falar um pouco mais sobre isso. Não é uma jornada fácil, não é um propósito fácil de ser alcançado, realmente é um desafio, mas quando Deus coloca no nosso coração, Ele também planeja o caminho. Então, se a gente buscar de Deus, utilizar essas plataformas, a inscrição que facilita esse processo, a gente consegue levar esse propósito ali para todo mundo e alcançar, independente do público, independente da idade, né? Às vezes até criança, a gente pensa assim, criança, não devo me esforçar para evangelizar, né? Mas é uma jornada onde a gente vai plantando a sementinha ali no coração dia após dia, para que lá na frente, quando essa pessoa virar um adulto, né, ela já ter germinado ali a palavra de Deus. Então, é um propósito muito bonito e que Deus realmente capacita ali a quem Ele coloca esse propósito. Amém. Feliz novamente estar aqui com vocês. Também queria deixar um recado, né? Em 2021 eu lancei um livro, né, onde eu falo sobre os ministérios de maneira mais específica, desenvolvimento de ministério de adolescentes. Então aqui eu compartilho toda a comunicação pelo qual eu abordava no ministério, as estratégias, perfis geracionais, a maneira pelo qual o líder deve trabalhar essa abordagem, a maneira pelo qual os pais devem também entender que eles são facilitadores do ministério, né? Então, lancei esse livro em 2021. Esse arquivo está disponível de maneira gratuita no meu Instagram, tem um link lá na bio. Então, se você quer entender também um pouquinho mais como desenvolver o Ministério de Adolescentes, de Jovens, convido, né, a estar me seguindo também lá no Instagram, estar acompanhando todos os conteúdos que a gente coloca lá no link da bio. Caso você também queira me chamar no privado, me coloco à disposição aí também para estar ajudando. Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês. A inscrição tem meu coração, né? Não é à toa, eu tenho uma visão que não é à toa que eu vim trabalhar no Minha Inscrição. A inscrição veio também para me agregar ministerialmente, a possibilidade que a gente tem de conhecer pessoas de outras denominações, outros trabalhos. Então eu vejo também que isso é uma possibilidade ímpar que eu tive na minha vida, por isso que eu sou apaixonado pela inscrição, porque eu sou apaixonado pelo reino de Deus e tudo aquilo que favorece o crescimento desse reino. E sempre que vocês precisarem de mim aí, me coloco à disposição para estar ajudando vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Qual que é o nome do livro? Mostra aí de novo para a gente ver. Os
dois lados da moeda. Poxa, muito legal. Eu vou comprar, vou pegar para mim. Eu tenho uma filha de 9 anos, ela está entrando na pré-adolescência e vai ser muito bacana. Essa é uma ferramenta poderosa aí para estar te ajudando. Obrigada. Então é isso. Boa noite, pessoal, e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.